O Povo News recebe o senador Eduardo Girão, do Partido Novo do Ceará. Muito boa noite, senador. Obrigado por atender o nosso convite. É sempre um prazer imenso recebê-lo. Senador. Muitíssimo boa noite, Tardan. Diretamente aqui do Senado para o Povo News. Uma honra para mim. Senador, por que a resistência do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em manter a sabatina de Jorge Messias, mesmo com o governo tentando adiar o processo? Fica a impressão de que é o Senado tentando fazer a indicação para o STF. Aliás, ele já o procurou, o Jorge Messias? Procurou o senhor? Vamos lá, Tardan. Em primeiro lugar, eu não sei os motivos do Davi Alcolumbre. Eu tenho certeza que não são os meus motivos, né? Eu procuro analisar de forma técnica, de forma bastante responsável, porque o Messias ele tem sido o grande censurador da República Federativa do Brasil, né? E eu acho que tudo que nós não precisamos agora é de caçada implacável a quem pensa diferente desse regime que hoje a gente está, né? Nós temos hoje, em pleno século XXI, presos políticos no Brasil, e o Jorge Messias é o que sempre está à frente, né, na AGU, pela aquela procuradoria da democracia, que ele criou ali, uma espécie de Ministério da Verdade, que é sempre com o objetivo de censurar as redes sociais. Ninguém aguenta mais isso. O Jorge Messias, que se diz evangélico, eu respeito a pessoa dele, e se nos procurar, eu vou receber, é um dever institucional, como eu recebi todos os outros, menos o Flávio Dino, que não pediu essa audiência, que é uma coisa natural, mas eu vou receber. Agora, ele, enquanto AGU, tem muito a explicar com relação, por exemplo, à CPI do INSS. Eu acabei de sair aqui de mais uma oitiva e está muito claro que a AGU soube dessa roubalheira há mais de um ano, foi informado pela AGU lá do Rio Grande do Sul, uma subsidiária deles, e não tomou as providências devidas. Ele tem que vir aqui no Senado, antes da sabatina, para se explicar, por exemplo, com o acordo que ele fez com os aposentados, um acordo muito ruim para as pessoas que foram roubadas, para idosos, para pensionistas, para órfãos, para viúvas e para deficientes. Sabe por quê? Porque é o direito do consumidor. Quem foi lesado dessa forma tem direito a receber em dobro, tem direito a receber danos morais. O que é que o Messias da AGU, desse governo que diz proteger os pobres, fez? Tirou esse direito, né? Então, isso é algo que nós precisamos rebater. Outra coisa que eu vi ele dizendo que é a favor da vida, contra o aborto, isso não casa com a decisão dele sobre a DPF, que sustou uma decisão técnica científica do Conselho Federal de Medicina, que reúne centenas de milhares de médicos, sobre a sistolia fetal. Uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, monocrática, que suspendeu um método que nem animais é mais permitido, porque é cruel, né? Que é uma injeção de cloreto de potássio no coração, e o ministro da AGU, o Messias, concordou com a aniquilação dessa norma técnica do Conselho Federal de Medicina que proibia esse método cruel. Então, como é que pode ser a favor da vida alguém que autoriza esse tipo de coisa, né? Então, tem muitas coisas ainda que a gente precisa perguntar, saber. Já declarei meu voto contrário, né? Assim, pelas atitudes, nada, repito, contra a pessoa do ministro, mas pelas suas atitudes já declarei meu voto contrário, como eu sempre fiz em todas as indicações, né? Como votei contra a própria indicação do Bolsonaro, eu votei contra o Cássio Nunes Marques, votei a favor do André Mendonça, votei contra o Zanin, contra o Dino, e estou declarando o voto contra. É isso que o povo quer saber. As pessoas querem saber o que é que o seu parlamentar pensa. Por que as razões? Eu estou dizendo aqui que o meu voto será contrário à indicação de Jorge Messias para o STF, que já é tão criticado, Tardan, tão criticado por fazer ativismo judicial, o STF, né? Por estar ali com ideologia demais. Então, como é que a gente vai resolver esse problema? Não, a gente não pode agravar esse problema com o Jorge Messias, que é o mais ideólogo de todos, né? O que mais
faz esse Senador, tipo de atitude político-partidária. Senador, o senhor falou há pouco de saber perguntar, então deixa eu passar a palavra agora para Carlos Maza, que está aqui nos acompanhando e quer participar da conversa. Diga lá, Maza. Boa noite, senador. Satisfação conversar com o senhor aí, diretamente do Senado. Eu ia trapacear aqui e fazer duas perguntas. Primeiro, né, o senhor é integrante da CCJ, eu queria saber se o senhor podia antecipar algumas perguntas que o senhor deve levar aí nessa sabatina com o Jorge Messias. E segundo, o senhor aí parece que vai fazer o evento agora, daqui a pouco estamos bem próximo, mudando um pouco de assunto, né, do lançamento da sua pré-candidatura ao governo do Ceará aqui. E parece que a Michelle Bolsonaro circulou aí as informações de que ela estaria entre os convidados aí que teria confirmado uma presença. Como é que é isso? A Michelle está apoiando essa candidatura do senhor ao governo do Ceará? Vocês têm conversado? Como é que deve ser essa participação dela aqui no evento agora em novembro? Vamos lá. Primeiro, a questão da CCJ, que eu sou titular dessa comissão que vai fazer a sabatina no Jorge Messias. Eu vou ter 10 minutos, é muito pouco tempo. Já falei aqui, pincelei alguns questionamentos que eu vou fazer a ele e outros também. Então, aí você pode ter certeza que nós vamos fazer de forma muito transparente, como eu procuro aqui no mandato, prestar contas, e nós vamos fazer isso para o Brasil e, sobretudo, as pessoas acompanharem. Eu queria falar sobre o lançamento, já que você está me perguntando. Estou embarcando daqui a pouco para Fortaleza. Já tem senadores que, inclusive, já chegaram aí, Maza, né? E eu digo, rapaz, mas está chegando aí de mim, tu estava na CPMI até agora, né? Eu estou em duas, a do crime organizado e também essa do INSS. Propus a do Banco Master, uma proposta minha desse escândalo que tirou dinheiro de fundo de pensão de vários estados, né? E aí tem elos políticos fortes, e eu propus, consegui as assinaturas, mais do que o necessário. Agora o Davi Alcolumbre tem que abrir, né? Vamos cobrá-lo. E o senador Plínio Valério, por exemplo, que é do PSDB, já chegou aí em Fortaleza, né? E aí estão chegando outros senadores, Magno Malta, Damares também está indo, né? Nós estamos aí com a turma do Novo, do Partido Novo, o governador Romeu Zema, Marcel Van Hatten, Luiz Lima, também deputado federal, a deputada Bia Kicis também estará presente, né? E tem aí muitos senadores e deputados que estão indo para o evento, e a primeira-dama Michelle Bolsonaro estará presente também nesse evento, né? Assim como lideranças do PL local. André Fernandes confirmou, também temos aí a presença da Priscila Costa, né? A presença aí da Mayra Pinheiro e grandes nomes que estarão conosco, e eu convido quem está nos ouvindo para estar presente. Vai ser um evento bacana, transmitido inclusive ao vivo, né, por algumas emissoras de direita, conservadoras do país, e o Jornal o Povo também, se quiser transmitir, é muito bem-vindo, porque eu acredito que essa transparência é importante das nossas ideias, porque o jogo é bruto, nós vamos ali contra as máquinas, né, e a gente precisa que o povo de bem esteja conosco, com coerência, para a gente fazer aí o bom combate, oferecendo soluções para a população do Ceará. É o início, uma pré-candidatura, mas nós já temos, a minha vida inteira foi sempre pautada, Maza, em gestão, né? em estado, em fazer trabalhos para enxugar máquinas, para dar produtividade, prestar bons serviços, né? Eu acho que o cearense está precisando, sobretudo, de segurança. O direito de ir e vir, que eu tenho denunciado todos os dias, inclusive na CPI do crime, essas expulsões vergonhosas, que, segundo o Estatuto de Roma, é crime contra a humanidade, né? Isso é terrorismo, sim, o que estão fazendo as facções com os cearenses, né? E a gente está denunciando, buscando soluções. Eu entrei com pedido de intervenção federal, né? Pelo menos para a gente receber as forças de segurança nacional no estado do Ceará, mas o governador Elmano não moveu uma palha, o presidente Lula também está lá o pedido com ele, né? E desde março. Então não estão nem aí, não estão preocupados com a segurança, é tudo narrativa, mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O povo do Ceará merece essa redenção e nós vamos oferecer alternativas para isso. Senador, deixa eu agradecer muito sua participação. Tem vários temas sobre os quais eu gostaria de ouvir a sua opinião, mas hoje estamos com um tempo mais apertado. Agradecer muito. Voltamos a nos falar com o senhor depois que o senhor formalizar essa sua candidatura aí. Certamente teremos outras oportunidades. Muito obrigado, uma boa noite para o senhor e até breve.
Grande abraço, Tardan, Maza, todos que estão nos assistindo no Povo News. Grande abraço, Deus abençoe.